tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo disponível para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E o convite diário para você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É tradição por aqui, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas aqui propostos. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, coautora do anteprojeto de lei do Estatuto da Vítima. Ela também é gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos do Ministério Público de São Paulo, e integra o MPD. Tudo bem, promotora Celeste? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês. Também com a gente, nessa nossa transmissão de hoje, a neuroeducadora, docente de ensino superior, palestrante e supervisora de ensino do Estado de São Paulo, Roberta Bock. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos e vamos seguir. Vamos, e muito bem-vinda mais uma vez aqui nessa jornada com a gente. Doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor do movimento Transparência Partidária. Tudo bem, doutor Marcelo? Bem-vindo mais uma vez. Mauro, boa tarde a você. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no Gente que Fala. Boa tarde a Celeste, a Roberta, aos nossos ouvintes. Já teremos também o doutor Felipe Venturini Signorelli, advogado, professor. Ele é chefe de gabinete da reitoria e diretor de Educação Continuada do Centro Universitário FAMetro e gestor institucional do Instituto Ética Saúde. Ainda não está com a conexão pronta, mas já estará com a gente nessa nossa conversa de hoje. Enquanto isso, 12:03, vamos aqui ao nosso primeiro tema. Olha, dezenas de organizações de transparência e fiscalização enviaram na terça-feira uma carta aberta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo para que o projeto do novo Código Eleitoral tenha uma apreciação cuidadosa e não siga direto para o plenário da Casa. Entre os signatários estão a Associação Contas Abertas, Transparência Partidária, Open Knowledge e Transparência Eleitoral Brasil, entre outras instituições também. As associações temem que, sem essa análise, haja alto risco de comprometer-se severamente não apenas a segurança jurídica do processo eleitoral, mas também importantes conquistas democráticas. Doutor Marcelo Issa, há uma preocupação num eventual toque de caixa lá pelo Senado, porque esse texto já foi aprovado pela Câmara lá dos Deputados, numa votação também corrida, acelerada. É um texto de 898 artigos, e um dos pontos que preocupam as associações é esse que trata das mudanças em relação à divulgação das pesquisas eleitorais. Seu entendimento sobre essa questão específica das pesquisas eleitorais, que os institutos vão ter que divulgar dados de acerto dos últimos 5 anos, a divulgação mesmo só até a antevéspera da eleição, não se pode mais divulgar no dia, ou não se poderá mais divulgar no dia. Seu entendimento? Pois é, Mauro, esse projeto, como você mencionou, é bastante extenso, é uma tentativa de compilar décadas de debate legislativo num único diploma. Nós temos hoje diversas normas relacionadas ao processo eleitoral, ao funcionamento dos partidos políticos, e a Câmara, através de um grupo de trabalho no ano passado, que funcionou por 4 meses apenas, aprovou muito rapidamente, levando diretamente do grupo de trabalho para o plenário, sem passar por nenhuma comissão, ao arrepio do que o regimento interno e o devido processo legislativo demandariam, esse projeto de código eleitoral. Além desses pontos que você menciona, há outros muito problemáticos.
Então, do ponto de vista das pesquisas, respondendo ao seu questionamento, o projeto é bastante, eu diria, restritivo em relação ao direito do cidadão de obter informações, né, para não mencionar o termo censura, porque na prática é disso que se trata. As pesquisas não são um prognóstico do resultado das eleições. As pesquisas são um retrato de um determinado momento. A última pesquisa reflete o posicionamento, a tendência de posicionamento da sociedade ou do eleitorado naqueles dias em que ela foi realizada. Dali até a data da eleição, coisas ocorrem. As pessoas mudam de opinião e, portanto, conforme nós chegamos mais perto das eleições, as pesquisas tendem a ser mais, digamos, correspondentes ao resultado, né, que as urnas apresentam. Mas elas não são uma tentativa de adivinhar, digamos assim, o resultado da eleição. Então, não faz o menor sentido exigir um índice de acerto de pesquisas. Elas não se prestam a isso, né? Da mesma forma, a questão da transparência, né? O projeto acaba com a transparência das contas dos partidos políticos. Na medida em que nós tivemos, em 2018, a implementação de um sistema eletrônico para os partidos prestarem contas, e esse foi um fruto de um trabalho de incidência política, de convencimento bastante intenso que o Transparência Partidária e outras organizações realizaram junto à Justiça Eleitoral, porque antes disso toda a prestação de contas ocorria em meio físico, em papel, não havia transparência, portanto, dessas contas. Desde 2018, uma série de projetos vem tentando acabar com essa transparência que nós começamos a conquistar. Ainda é necessário fazer uma série de aprimoramentos nesse sistema, nas formas de divulgação dos dados, mas nós começamos a abrir, digamos assim, essa caixa preta. E desde 2018, 2019, uma série de proposições, incluindo esse projeto do novo Código Eleitoral, quer acabar com esse sistema e, portanto, acabar com a transparência das contas dos partidos políticos. Outros problemas gravíssimos nesse projeto, como, por exemplo, permitir que os partidos contratem empresas privadas, utilizando recursos do fundo partidário, para fiscalizar a sua contabilidade, retirando da Justiça Eleitoral a prerrogativa de fazer isso. Então, o projeto, como você disse, foi aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, sob a relatoria do senador Alexandre Silveira. Havia a perspectiva de que ele fosse enviado diretamente ao plenário, sem passar também no Senado pelas comissões, mas nós fizemos essa movimentação no começo da semana, reunindo dezenas de entidades que trabalham por mais transparência e pelo combate à corrupção, e depois de receber a carta, questionado a respeito, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, se comprometeu a tramitar o projeto pelas comissões, nas palavras dele, permitindo ampla apreciação. Nós esperamos que, de fato, isso ocorra e que a sociedade possa participar desse debate, inclusive porque, para concluir, essa é uma questão que interessa diretamente aos parlamentares, aos congressistas. Então, para não corrermos o risco de que eles legislem em causa própria, digamos assim, com todo respeito, sem ouvir a sociedade, nós entendemos que é fundamental que essa discussão envolva especialistas, acadêmicos, enfim, toda a sociedade brasileira que trabalha nessas questões afetas ao sistema partidário e eleitoral. Vou explorar um pouquinho mais. É muito importante essa questão das pesquisas eleitorais. Aliás, vamos esperar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de fato cumpra o que ele está prometendo, que todo o trabalho seja feito nas comissões e que a discussão seja ampla, porque
votar a urgência do projeto significa pular tudo isso, mandar diretamente para o plenário, e é um comportamento que normalmente o Senado não tem, esse é mais um comportamento da Câmara, então a gente espera que o Senado realmente cumpra aí o seu papel de fazer o amplo debate nas comissões pertinentes a este assunto. Sobre a questão ainda das pesquisas eleitorais, Marcelo Issa, essa questão da leitura da pesquisa, os fatos acontecem o tempo todo e isso vai mudando o humor e o entendimento do eleitor em relação ao que está acontecendo. Então, uma pesquisa de hoje pode ser completamente diferente de ontem. O importante é que se observe a tendência dos candidatos, aqueles que estão subindo, aqueles que estão descendo, conforme os fatos vão acontecendo. Este é o ponto que tem que ser olhado, que muita gente acaba não prestando atenção, e aqueles que estão atrás, claro, vão dizer que a pesquisa está manipulada, a pesquisa é falsa, o instituto que fez não é sério, não é? Exato, e além disso, Mauro, tem um outro efeito muito perverso, quando, na medida em que você proíbe a divulgação de pesquisas, que é o, digamos assim, tráfico de supostas pesquisas, né, que não foram realizadas na prática, né, de fake news, de desinformação. As pesquisas que são realizadas pelos institutos registrados, oficiais, são públicas, elas ficam registradas, elas precisam informar a sua metodologia, entre outros dados. Na medida em que você proíbe a realização e a divulgação de pesquisas, o que nós teremos é o trânsito, sem sombra de dúvida, intenso de supostas pesquisas, de pesquisas fake, sem nenhum registro, sem nenhum controle, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, e isso é o que efetivamente seria capaz de distorcer a vontade do eleitor, e não a transparência e o acesso à informação que nós temos hoje. 12h13, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Próximo tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já decidiu que não irá tratar com urgência a análise do projeto que autoriza o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. A proposta foi aprovada na semana passada a toque de caixa pela Câmara dos Deputados, e na avaliação de Rodrigo Pacheco, o tema é polêmico, precisa ser muito debatido antes de ir à votação. E o país tem outras prioridades neste momento, disse o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Roberta Bock, o mesmo caso, né? Correria, não se pode nesse assunto também, e o presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, disse que vai debater o projeto com todos os envolvidos no tema e que, ele pessoalmente, é contra essa proposta. Então, o que a gente espera do Senado também é o papel bem feito de discussão com o tempo que tiver que ser discutido. É isso mesmo, Mauro. Tem que discutir para que a gente não tenha novamente, nesse processo, um retrocesso nas questões de política pública, que envolve essa discussão e ouvir a maioria da população e as autoridades a respeito. Agora, o que eu queria destacar são alguns pontos desse tipo de educação domiciliar. Primeiro, eu vou trazer a ciência, tá? Para contar para vocês o seguinte: o nosso cérebro, ele precisa, para que a aprendizagem ocorra de uma forma adequada, ele precisa ficar em contato com outras mentes, com outros cérebros que pensam de forma diferente e que têm outro ritmo de aprendizagem. Isso é uma questão do nosso cérebro, ele precisa. Uma pessoa sozinha, estudando em casa, só ela é o professor, ela não tem uma comparação, ela não tem ninguém que faça o contraditório, ela não tem ninguém que esteja em outro ritmo, ela não tem aquela vontade, aquela curiosidade de entender o outro ritmo e a outra forma da outra pessoa que está aprendendo, a outra resposta. Então, o cérebro precisa. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro não amadurece se eu não estiver junto com o outro. Então, isso é uma questão da ciência. Então, isso já fica prejudicado, certo? A gente já viu isso pela própria pandemia, né? Esse isolamento e os estudantes fazendo tudo de forma virtual já levou a alguns problemas.
Isso, Muitos muitos, problemas. muitos. Nós tivemos um retrocesso nas questões educacionais. Assim, nós ficamos 2 anos em casa, mas nós tivemos retrocesso comparado a 5, 6 anos. Então, nós tivemos um retrocesso muito grande. Outras questões estão relacionadas à desigualdade social. Por quê? Eu pergunto para quem está nos acompanhando. Quem tem condições de pagar o professor para ficar em casa? Que tipo de professor? Então, novamente, eu vou ter essa desigualdade social mais forte. E não é isso que nós precisamos, certo? Outra questão, eu vou ter um afunilamento do conhecimento. As famílias irão contratar certos professores que trabalhem com os seus filhos as questões da forma como essa família entende que é a correta. Então, eu vou ter um direcionamento do conhecimento, do pensamento e do desenvolvimento cerebral daquela criança, daquele adolescente. Se eu juntar esses três tópicos, eu vou ter, ao final, um adolescente ou uma criança formada em um ambiente todo cercado de conceitos e de situações em que aquela família entende que é adequada. Como que essa pessoa vai viver em sociedade depois? Se ela não teve contato com o contraditório, se ela não entende o diferente, se ela não tem criatividade, porque a criatividade vem no momento em que você tem um grande problema. No caso da aprendizagem, eu não entendi, eu tenho um problema, eu vou dividir com o colega, eu vou ver como é que o outro fez, eu não gostei disso, mas eu vou conversar, eu vou dialogar e ver como é que eu resolvo isso. Isso tudo fica perdido. Então, são questões realmente sérias que precisam de muita discussão com especialistas e com a população em geral. Esse é o papel aqui nosso. Para essa conversa também a gente vai apresentar agora o Felipe Venturini Signorelli, advogado, professor, chefe de gabinete da reitoria e diretor de educação continuada do Centro Universitário FAMETRO, também gestor institucional no Instituto Ética Saúde. Tudo bem, doutor Felipe? Bem-vindo. Bem, tudo bem? Prazer. Esse é o nosso debate aqui, a nossa discussão. Estamos aqui no tratamento do homeschooling, que vai tramitar lá no Senado Federal agora, seu entendimento. Eu acho que isso é muito importante. Só uma correção, eu hoje, devido a algumas atividades, não estou mais enquanto diretor de educação continuada do Grupo FAMETRO, como chefe de gabinete, né? Mas mantenho uma relação enquanto professor muito importante, que é um grupo até exponencial no norte do país. Estou como gestor institucional do Ética Saúde. Só para poder uma correção. Em relação ao homeschooling, eu concordo assim, inteiramente com a doutora Roberta, no sentido de que o Brasil, até as outras pautas que nós vamos pontuar aqui, existe um problema social muito grande. Eu vi também que o doutor Marcelo é cientista social aí, né? Então, nós não estamos preparados para alguns projetos de lei, nós não estamos preparados para a execução de algumas políticas públicas ou de algumas políticas devido ao desnível social e intelectual muito grande. O Brasil vive um cenário histórico, né? Por coincidência, lá na universidade, eu sou mestrando ali na PUC, nós estávamos nessa discussão semana passada, né? E ela entra hoje. Então, assim, quais serão as crianças, quais serão os educandos que terão acessibilidade direta, e isso que a doutora falou aí, da contribuição social, desse raciocínio lógico, né, do pensamento crítico, quais são as crianças, quais são os adultos futuros, vamos falar, terão possibilidade de fato, né, de contribuírem para a sociedade, dentro das mais diversas profissões, né, seja na advocacia, seja na medicina, seja nas ciências sociais, não importa. Né? O momento pandêmico, há pouco tempo eu escrevi um artigo, eu até disponibilizo depois, eu falo que essa discrepância de acesso à internet, que nós não tivemos, e eu não falo de política de governo específico nenhuma ideologia aqui, nós tivemos uma discrepância de acesso à educação muito grande, né, onde nós estamos aqui em São Paulo, é fácil, às vezes, a gente mensurar esse acesso à internet, mas o Brasil é muito grande. Eu estive em cidades do interior do Amazonas, nesse grupo, onde eu não conseguia pegar internet na rua, né? Onde na rua, normal, independente de classe social, tá? Eu não estou falando de classe social, independente disso. Nós tivemos uma discrepância,
e um desnível imenso, né, do caráter de educação da criança ali, da classe média alta, que tinha acesso à internet, que o pai tem conhecimento. Eu estou falando isso para fazer o link com homeschooling, tá? Quem vai ter essa condição? Que tinha um conhecimento que poderia induzir, e as crianças que ficaram soltas. Nesse artigo eu falo que a gente vive aí, pode viver um novo momento escravocrata, uma nova luta de classes, né, como bem fala o Rudolf Ehring, porque nós vamos ter daqui a alguns anos na formação um distanciamento intelectual muito grande. Aí vamos supor que a legislação ela fosse aprovada no cenário inicial, onde nós não teríamos regramento, seria simplesmente a adesão do pai. E aí, se alguns pais que não têm essa possibilidade, não têm esse conhecimento técnico ou a condição de contratar um professor para trazer a criança para dentro de casa para poder ser educada, quais são os profissionais do futuro no cenário brasileiro, tá? Infelizmente, da política social que a gente tem, do desnível social que a gente tem. Quais seriam o modelo de cidadão que nós estaríamos formando aprovando uma legislação como essa? Tanto sem a regulação, a regulamentação, sem critérios, mesmo agora com critérios. Essa parte ideológica que a doutora Roberta colocou, para mim, assim, foi fantástico, não tinha mensurado isso. E essa é a minha posição. Vamos falar um pouco mais dessa questão ideológica também, promotora Celeste. É importante destacar, né, o entendimento do homeschooling, esse conceito que atende uma linha ideológica, atende uma determinada visão de governo, sendo que a educação é um projeto de Estado, projeto do Estado brasileiro e não de um determinado governo. Bom, eu ouvi atentamente os dois debates que estão sendo tidos. Se me permite, eu vou comentar um pouco dos dois assuntos. Sim, fique à vontade. Com relação à questão do Código Eleitoral, né, me parece que, se são questões pontuais que estão sendo questionadas como pesquisas, seria mais produtiva a apresentação de emendas ao plenário do que impedir um avanço importante, que seria a aprovação desse Código Eleitoral. Por quê? Eu não entendo que a contratação de uma auditoria externa impeça a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Pelo contrário, ele facilitaria e seria uma análise um pouco mais rápida, com maior brevidade. E eu vejo uma questão muito importante, que é a questão das mulheres, que são candidatas hoje. E daí que eu vejo que, nesse ponto, eu não vejo com bons olhos a distribuição às comissões e que, novamente, se impeçam que as mulheres tenham acesso aos cargos de poder. Isso porque o Código Eleitoral ele prevê que, no mínimo, 30% dos julgadores, ou seja, aqueles que vão dizer se aquelas candidaturas foram válidas ou não, serão compostos por mulheres. Isso eliminaria, em grande parte, as candidaturas laranjas e vedaria condutas ilegais como as que estão sendo praticadas hoje por partidos que fixaram um teto de R$2 milhões por candidata, que esse teto ele desvirtua o processo eleitoral. Então, se um fundo eleitoral ele tem um montante maior que pode ser empregado para viabilizar as candidaturas femininas, por que você fixar esse teto dizendo, não, mas os homens que já têm mandatos, eles só poderão receber 2 milhões, então as mulheres que são candidatas, estão lançando a sua candidatura, deveriam ficar vinculadas a esse teto. Isso não é uma forma de impedir o acesso às mulheres às casas legislativas? Então, eu verifico assim, eu não concordo com que o projeto passe por comissões. O grupo de trabalho é uma previsão regimental em que há representantes de todas as comissões. Me parece que sim, foi uma forma encontrada pelo Poder Legislativo de poder legislar melhor e atender melhor a população, realizando, sim, audiências públicas, e nada impede que sejam apresentadas emendas pontuais ao plenário, como essa questão das pesquisas. Com relação ao homeschooling, obviamente, a maior parte das violências elas ocorrem em ambiente doméstico. Então, essa criança deixaria, e esse adolescente, criar uma rede de apoio que é importantíssima ao longo de sua vida. Ela ficaria
enclausurada e muitas vezes convivendo com o seu próprio agressor, o seu próprio algoz, e ela de vítima a adulto passará um potencial agressor. Isso também é uma forma de isolar as pessoas daquilo que seria para a classe dominante considerado desconfortável. Não vamos conviver com as diferenças, né? As pessoas com deficiência, as pessoas que têm determinada orientação sexual, as pessoas que não são da mesma classe social, que existe uma diferença, por exemplo, bolsistas da escola. Então, me parece que, de fato, o homeschooling ele deveria, sim, ser melhor debatido, porque ao invés de você garantir uma proteção às crianças, como está disposto no ECA, proteção integral, nós não estaríamos, de uma certa forma, as expondo, né? Deixando que ela tenha um desenvolvimento pleno, que não pode ser feito por melhor que sejam os professores, sem o convívio, sem a conexão com outros seres humanos de diferentes crenças, classes sociais e entendimentos. Doutor Marcelo, você finaliza esse tópico? Homeschooling? Pois não, mas antes eu preciso responder à doutora Celeste com relação ao Código Eleitoral. Vamos lá. Vamos por partes. Com relação à tramitação, o grupo de trabalho, de fato, tem previsão regimental, mas não para projetos de código, como é o caso. A tramitação pelas comissões é obrigatória para os projetos de código, e isso consta do regimento interno. O problema é que a presidência do deputado Arthur Lira resolveu adotar esse expediente dos grupos de trabalho para que ele e seus aliados possam, a dedo, escolher os membros de tais grupos, uma vez que nas comissões especiais nós temos as representações proporcionais dos partidos, o que não ocorre no grupo de trabalho. E não houve debate aprofundado nem amplo com a sociedade, na medida em que as audiências públicas foram, na verdade, oitivas, genéricas, de convidados pelo grupo de trabalho, sem que sequer fosse apresentado um projeto, né? Então, as pessoas foram convidadas para falar sobre temas em abstrato. Depois que o projeto foi protocolado, não houve nenhuma oitiva, não houve nenhuma réplica a respeito, nenhuma análise a respeito desse projeto. E ele foi apresentado e votado em poucas semanas. Então, eu diria com bastante segurança que sequer os parlamentares puderam analisar esse projeto que tem mais de 890 artigos, que revisita toda a legislação eleitoral e partidária. E não são problemas pontuais, são problemas muito sérios. Acabar com a transparência das contas dos partidos políticos é algo extremamente sério, não por outro motivo. Associações, inclusive, da classe a qual pertence a doutora Celeste, como, por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores da República, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, todas essas organizações, o próprio Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral, à época, apontaram possíveis inconstitucionalidades no projeto e, mesmo assim, ele foi aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados e agora querem fazer, ou queriam fazer o mesmo no Senado Federal. Então, eu me pergunto, a quem interessa aprovar uma legislação dessa magnitude sem debate com a sociedade e sem debate, inclusive, pelo próprio parlamento, e com tantos retrocessos assim apontados por tantas entidades e por tantas organizações de classe, inclusive de operadores do direito, como a própria Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Então, há uma série de problemas muito graves e profundos nessa legislação. Não me parece que emendas de plenário seriam capazes de dar conta de resolver todas essas questões. A sociedade tem o direito de debater uma legislação dessa magnitude com impacto tão significativo para a vida democrática como são as questões eleitorais e partidárias. Bom, com relação a homeschooling, me parece que tudo já foi de mais importante pontuado. Eu apenas acrescentaria o seguinte: aqueles que defendem essa prática colocam, em primeiro lugar, o direito ou o suposto direito dos pais de educarem seus filhos mantendo-os em casa. E, normalmente, justificam
esse pleito por suas posições ideológicas ou mesmo religiosas. O que eu diria é o seguinte, se esses pais têm tanta convicção a respeito de seus valores, a respeito de suas visões de mundo, por que não permitir que seus filhos confrontem esses valores e essas visões de mundo com outras visões de mundo, com outros valores no ambiente escolar? É justamente por não querer o contraditório, esse é o ponto, né? Mas vamos em frente aqui, faltando 29 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Intervalo agora, a gente volta rapidinho depois da mensagem do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Rádio Trianon, estamos de volta por aqui, também pela Rádio Universal AM de Santos, com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema por aqui, em sua coluna de ontem no UOL, o jornalista Leonardo Sakamoto diz que não é novidade que após chacinas cometidas pela polícia ou pela milícia no Rio de Janeiro, perfis bolsonaristas nas redes sociais celebrem efusivamente as mortes. Segundo ele, o jornalista Sakamoto, é preciso atenção a esse comportamento, pois essa falta de respeito à justiça e o apoio ao justiciamento com as próprias mãos é o mesmo motor que alimenta o risco de insurreição de apoiadores do presidente contra instituições em caso de derrota em outubro. Promotora Celeste, para repercutir esse entendimento aqui do jornalista Sakamoto, lá na coluna dele no UOL, essa relação entre justiciamento com as próprias mãos, né, e o risco de violência armada, né, se o presidente Bolsonaro vier a ser derrotado nas urnas em outubro. Bom, eu não li a coluna do Sakamoto, mas essa polarização da sociedade, discurso de ódio, já é uma estratégia que vem sendo conhecida e utilizada por ambos os lados na polarização das eleições. Me parece que se faz premente que nós comecemos a ter uma política pública preventiva a esse tipo de justiciamento, trabalhando com esses coletivos vulneráveis, porque esse problema não surgiu com um episódio de violência que vitimou mais de 25 pessoas. Ele já vem sendo tratado há alguns anos com a criação de um verdadeiro Estado paralelo em que não há normas, não há regras de convivência. Existe uma população que também está sendo oprimida naquele local. Então, qual que será o correto equilíbrio, né? A forma de intervenção? Nós propusemos na Câmara dos Deputados o Estatuto das Vítimas, que trabalha com as vítimas coletivas também, que seria o exemplo que você mencionou, que acabam sendo vitimadas a população, sociedade civil, pela própria polícia, ao tentar fazer uma intervenção que em si é legítima, que é restaurar a lei e a ordem em um local que se pode dizer que atualmente constitui um Estado paralelo. Essa questão demanda tempo, demanda políticas públicas preventivas, e nós não podemos, em si, demonizar, mas apurar e responsabilizar
os responsáveis por fatos que não são autorizados, ou seja, fizeram uma intervenção sem se preocupar com os civis existentes no local, quem deu essa ordem, e aqueles que atuaram se excedendo os limites dessa ordem, isso entraria no campo da responsabilização, seja pela própria corporação, seja pela responsabilização criminal. Mas nós não podemos esquecer que há todo um espaço de ausência de políticas públicas nesse local. E a mais variada forma de coletivos vulneráveis, seja porque as moradias são precárias, não chega a, como foi dito aqui, a questão do acesso à internet, o acesso aos serviços públicos essenciais, não existem hospitais próximos. Então, toda essa questão que é complexa, que envolve um processo de urbanização, um processo de tomada de decisão pelos nossos gestores, perpassa pela aprovação na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, do Estatuto da Vítima, que é o PL 3890 de 2020. Essa questão, ela ultrapassa a questão eleitoral, e eu não acredito que redes sociais e esse tipo de discurso de ódio, de fato, mobilize e que isso possa prejudicar de qualquer forma o nosso regime democrático nas eleições vindouras. Roberta Bock, para repercutir o seguinte, está posta aí a ideia, né? A promotora Celeste é coautora do anteprojeto de lei do Estatuto das Vítimas, que enfrenta um desafio, né? O caminho dele enfrenta um desafio, que é a mudança de cultura, né? Uma coisa é uma lei, uma proposta, e outra coisa é fazer o tempo dela para que essa cultura seja modificada, a cultura da chacina, tudo isso que a gente observa aí no dia a dia nas franjas do Brasil afora. Né? Pois é, Mauro, esse recorte de notícia que você leu, eu li a matéria toda, é muito preocupante, porque ela mostra para nós um cenário que aponta de grande violência por conta das questões eleitorais. O que está acontecendo? Que movimento que está acontecendo que eu meio que percebo usando as questões da neurociência, usando as questões do desenvolvimento cerebral. As pessoas, por conta da situação financeira, situação econômica do país, por conta da pandemia, por conta de uma série de tragédias que nós estamos vivendo, até já as apontadas pela doutora Celeste, elas estão ficando muito embrutecidas. Esses cérebros estão ficando embrutecidos. A questão da sobrevivência está indo, assim, está despontando no cérebro dessas pessoas. Então, elas ficam o tempo todo procurando um salvador da pátria. Aquela pessoa que possa salvar, e rápido. A solução tem que ser rápida. Então, alguns candidatos se mostram como salvadores, algumas forças paralelas se mostram como salvadoras, né? E tudo isso, eles aproveitam a situação para incitar violência. Então, as redes sociais têm uma parte forte nisso, sim. Tá? E toda a situação daquele local. E por que as redes sociais entram aí com uma força? Porque as pessoas só enxergam a notícia, o enunciado, aquela notícia que mais aparece na internet, aquela que ela tem acesso rápido, ou no ônibus, ou no transporte, ou qualquer outro tipo de transporte público, e ela absorve aquilo e fala, tá vendo? Eu preciso de um salvador, é preciso que alguém faça alguma coisa. Não, fulano faz. Ah, mas se a gente tem que se revoltar, como? E aí aparece a violência. E essa violência é instigada, ela é aproveitada, infelizmente, no momento político. É esse caos, não é, doutor Felipe, que a gente verifica no dia a dia, que faz com que as pessoas não olhem para os lados, né? Porque elas têm a preocupação da sobrevivência do dia a dia, de correr atrás das coisas, do emprego que não vem, do salário reduzido, e esse caldo de caos, né, que as pessoas enfrentam, não deixa com que elas observem o que está acontecendo. Então, quanto maior o caos, às vezes, parece mais interessante para quem está provocando tudo isso. Sabe, Mauro, você deu a expressão caldo de caos, entendeu? Porque é o que a gente observa na sociedade, e é o mesmo discurso, assim, de forma de plano de fundo, entendeu? Da primeira discussão.
Nós vivemos, eu não gosto muito, claro, o jornalista ele coloca assim, movimentos bolsonaristas, né? Tanto movimentos bolsonaristas, petistas, seja qual for. Eu acho que a gente tem que identificar aí o que está levando a essa luta de classes, que para mim é isso, claramente isso aí, o que está levando a essa discrepância social. Porque quando a gente observa ali a matéria do jornalista, ele fala que os comentários são no sentido de que favela só tem criminoso, né? No sentido de que 25, 30, eu acho que chegaram a 29, agora, se eu não me engano, ontem à noite eu olhei, são poucos. Então, nós devemos matar, deve dar poder de execução para a polícia, né? Observamos aí projeto de lei onde traz uma certa excludente de culpabilidade no agir da polícia. Nós observamos ali o chefe da polícia no estado do Rio de Janeiro culpando a Suprema Corte. Então, nós observamos o antagonismo, por isso que eu falei, não gosto assim, de mencionar o bolsonarista, o petista, nesse sentido. Acho que a gente tem que olhar de forma bem ampla o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Que antagonismo, que polarização é essa que leva, como bem colocou a doutora Roberta, entendeu? Que leva a busca por um salvador, entendeu? Eu acho que quando a gente observa isso, a gente tem que saber qual vai ser o reflexo. Não acredito que nós vamos ter uma guerra, não acredito que a STF vai ser fechado, se Bolsonaro ganha, se o PT ganha, são as mesmas discussões que nós tivemos há anos atrás, quando a esquerda vinha para o poder, agora, quando a direita, a extrema-direita se mantém no poder. Eu acho que a discussão maior, e cunha aí no caráter de educação, cunha no caráter de busca por transformação social, entendeu? O porquê que existe, nós vamos ver uma matéria depois aí falando da transfobia também, o porquê que existe esse ódio, esse discurso de ódio entre classes, que isso, aparentemente, ele nunca foi superado, mas tinha sido mitigado ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, e agora ele volta, entende? Você falou da transfobia, doutor Felipe, eu vou passar rapidinho aqui pelo próximo tema, aqui com você mesmo, para a gente chegar lá, porque já são 12h43, vamos avançar aqui. Olha, o evento Diálogos Abimed, que ocorreu na Hospitalar 2022, abordou as mudanças na lei de licitações e os impactos no setor de saúde. Segundo debatedores, as mudanças na lei de licitações dizem respeito à evolução e à adaptação, mas, por outro lado, isso remete a uma mudança cultural. Para eles, apesar de muitos pontos positivos da lei anterior terem sido mantidos, ainda não existe um ponto de vista fixo, pois a mudança é recente, necessitando de uma participação técnica e jurídica para proporcionar mais confiança. Aqui, doutor Felipe, o que a gente observa no Brasil, muitas vezes, um descompasso entre o que diz a lei e a sua aplicabilidade de fato, a forma como ela foi regulamentada para a sua aplicabilidade. Em que medida essa nova lei de licitações, em relação à saúde, evidentemente, isso começa a ser corrigido, pode ser corrigido, ou seja, esse ajuste entre a intenção do legislador e a segurança jurídica da aplicação dessa legislação que foi pensada? Então, eu acho que a gente pode falar assim, em relação à saúde, mas a gente pode trazer o caráter genérico, né? A lei de licitações, ela tem por si um propósito principal, munir a administração pública de instrumentos eficazes para que o processo de contratação pública, seja por licitação, seja por contratação direta, ela garantam os bens e serviços com um custo-benefício melhor para a administração pública. Nós temos uma legislação, a 8666, com 30 anos, né, e aparentemente ultrapassada. Falando da área da saúde, que é muito sensível, e infelizmente, e o momento pandêmico em que nós vivemos, nós observamos um alto índice de corrupção, né? Mas não só na área da saúde, como nas outras áreas, nós observamos também essa mesma corrupção, e a legislação, na minha opinião, ela não teve uma alteração no sentido de burocracia, no sentido de ser uma legislação prolixa. Ela tem 194, salvo engano, artigos, com 48 a serem regulamentados. Ela continua nesse sentido com caráter natural, como você falou. São muitas legislações sem aplicação prática, às vezes. Eu acho que a legislação ela vem sim, eu concordo plenamente com os debatedores falaram,
nós necessitamos de uma mudança cultural. A legislação ela traz isso, né, que são os processos de governança, responsabilização da alta gestão. Nós trazemos aí fomento à implementação dos programas de compliance, que são conformidades, e dentro da administração pública eu falo que é o princípio da extrema legalidade, onde nós devemos seguir o que a legislação faz. Não sou contra a legislação ela ter esse caráter burocrático, desde que ela seja célere, né? Mas quando a gente trata, tanto na área da saúde quanto as outras, a busca de uma legislação de contratação pública, ela sempre está no cunho do combate à corrupção, né? E o custo do oportunismo, nós devemos observar, o custo em que isso gera é muito alto para a sociedade, para o Estado. Nós observamos aí que nós temos agora um princípio, que é o da divisão ali, me fugiu a mente agora, mas nós temos princípios novos onde nós vamos ter que individualizar as etapas com contratações para ter mais agentes públicos ali envolvidos, né, no processo de compra e de contratação pública. Isso é muito importante, né? Essa cultura da governança que nós não tínhamos na administração pública, essa cultura da responsabilização da alta gestão, de implementar processos e estruturas de governança para a administração como um todo, em especial aqui na legislação que nós estamos falando do processo de contratação, ela se mostra inovadora, ela se mostra competente, né? Okay. Só que eu concordo com o que os debatedores falaram no sentido de que realmente existirá uma mudança na cultura. Nós temos que observar que os gestores públicos e a iniciativa privada também, que ela é fomentada a isso, que é a iniciativa privada que fornece para a administração pública todos esses bens e serviços, essa mudança de cultura é existente e real. Porque não adianta nós termos uma legislação que traz esse caráter sério, que eu acho que a legislação ela traz mecanismos eficazes de contratação, ela eliminou mecanismos não usuais, entende? Ela eliminou mecanismos não usuais, mas eu acho que ela traz. Mas nós vamos ter, de fato, essa mudança de cultura e essa adaptação pelos gestores públicos. Nós devemos trabalhar nesse sentido para que isso exista. Muito bem. Marcelo, bem rapidinho também, o mesmo questionamento, essa necessidade de eliminar o descompasso, né, entre o que diz a lei e a sua aplicabilidade, a partir da mudança de cultura, nesse caso aqui da nova lei das licitações no setor de saúde. Bem rapidinho, porque aí na sequência a gente vai para a questão aqui da transfobia e as perguntas da nossa audiência. Perfeito. Antes só, Mauro, eu gostaria de fazer um complemento à questão do Código Eleitoral ainda, respondendo à doutora Celeste, porque ela enfatizou bastante a questão das mulheres, e essa é uma grande preocupação nossa também. A Transparência Partidária defende um incremento significativo da participação das mulheres, não apenas no parlamento ou nas eleições, mas também no âmbito interno aos partidos políticos. E aí eu gostaria de lembrar que os 30% que ela mencionou de reservas de candidaturas e de recursos do fundo eleitoral para essas candidaturas de mulheres foram fixados através de uma consulta realizada ao Tribunal Superior Eleitoral. E esse projeto do novo Código Eleitoral justamente elimina a possibilidade de se realizar consultas ao TSE. E essas consultas têm sido fundamentais para a inclusão de grupos minorizados, não majoritários, mas minorizados na política, como é o caso de mulheres e negros. Além disso, ao acabar com a transparência das contas dos partidos, até mesmo o envio ou a remessa desses recursos para as candidaturas femininas não poderia ser aferida pela sociedade. Então, são questões muito importantes que, inclusive, afetam a questão da participação da mulher na política. Com relação à questão da cultura na legislação de licitações, eu tenho muito receio em ficar dependendo de mudança de cultura. Eu acho que as mudanças institucionais são mais relevantes. É preciso criar mecanismos de prevenção e de combate efetivo às irregularidades. Agora vamos falar sobre o seguinte, faltando 10 minutos para uma, bem rapidamente, para a gente entrar nas perguntas da nossa audiência em seguida. O deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro, protagonizou um ataque transfóbico contra a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL, durante sessão ordinária no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na terça-feira terça-feira passada, no dia 17. O parlamentar se referiu à liderança trans como aberração da natureza e se dirigiu à sua identidade no masculino.
Disse ainda que agora temos uma aberração do alfabeto inteiro, designando o que eles chamam de gêneros aleatórios. Amorim é o mesmo que, ao lado de Daniel Silveira, quebrou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Promotora Celeste, o que a gente pode analisar aqui é como as casas de leis nos últimos tempos, não, evidentemente, felizmente não é a parte geral, é a parte menor aqui. A gente vê algumas casas, Assembleia do Rio, Assembleia de São Paulo, às vezes as câmaras de vereadores, indo para as páginas policiais por conta de declarações dos parlamentares que muitas vezes a gente não tem nem condição de comentar, né? Então, primeiro, eu queria colocar, isso é um reflexo da nossa própria sociedade, né? Nós temos um poder legislativo que é composto por homens héteros, brancos, e que há pouca mudança, a não ser pelo Código Eleitoral, porque eu não citei a lei eleitoral, mas a cota de ministras dos tribunais superiores eleitorais, que vão ter que ser, no mínimo, 1/3 dos julgadores mulheres. E esse tipo de situação ocorrendo fora do ambiente, por exemplo, em ambiente pré-partidário, pode ser analisado, tem inclusive mulheres na sua composição, e que eu acho que isso é uma questão de um Estado democrático de direito. Nós não podemos mais passar o pano nisso e dizer, não, nós nos preocupamos, mas quais são as medidas efetivas? Vamos, então, impedir as medidas efetivas que estão sendo propostas? Existe uma legislação penal para coibir a conduta desse vereador. Isso é considerado, no mínimo, crime de injúria racial, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um grupo específico que trabalha com essa questão, pode ser trabalhado dentro do próprio parlamento, eles estão em um procedimento, da mesma forma que o Aldo Duval foi expulso do partido, mas nós precisamos, como sociedade, cobrar que a intolerância zero. Nós não aceitamos esse tipo de conduta contra mulheres, contra pessoas negras, contra as pessoas trans, contra pessoas indígenas, ou qualquer outro grupo que estão subrepresentados nessas casas legislativas. As pessoas trans, existe um cálculo da professora Gabriela Araújo, que, na verdade, a representatividade delas, em termos de população no país, é de 0,73%. Então, obviamente, que o grupo que tem a maioria, ou seja, é sim um grupo opressor frente a essa pessoa que está lá isolada, né? Então, sujeito a qualquer tipo de violência, seja assédio moral, uma violência psicológica, ou chegando até as raias de impedimento do exercício do próprio mandato. Então, essa questão eleitoral, ela é muito séria, ela é muito cara, nós precisamos, sim, votar em mulheres nas eleições, ter cotas que não sejam fictícias, não vamos ter 30% de candidatas mulheres, não. Nós vamos ter, no mínimo, 50% de mulheres, nós somos 58% do eleitorado, na Alemanha, assim, um país que se quer dizer desenvolvido, ele evolui no sentido da igualdade plena, então que todas as forças sociais elas estejam representadas em um parlamento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar com essas discussões. Estão fomentando discurso de ódio na internet, estão fomentando porque isso ecoa, porque essa é a parcela dominante da nossa população que oprime a outra parte, que não tem sequer o direito a ser uma pessoa. Pessoal, faltando 5 minutos para 1h agora, a gente está em cima da hora, perguntas da nossa audiência, uma para cada um, e eu vou pedir brevidade para todo mundo, para que a gente consiga cumprir com todas elas, tá? Daniela Trindade no Facebook. Roberta, sua opinião, pergunta ela, sobre a famosa PEC 206, pela qual o governo quer passar a cobrar mensalidade nas universidades públicas. Por favor, não a essa PEC. Não, a universidade pública tem que ser gratuita.
para todos, é local de pesquisa científica. E pesquisa científica não pode ter a mão pesada de nenhuma iniciativa privada, porque senão essa pesquisa ela é direcionada, ela corre o risco de ser direcionada. Então, é um polo, universidade pública no Brasil ainda é um polo de conhecimento robusto, pesquisa científica respeitada. Marcelo, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui fazendo as perguntas, os seus questionamentos, quer saber o seguinte: na eleição de outubro, haverá bom retorno eleitoral para candidatos de extrema-direita e de extrema-esquerda? Eu penso que não, Mauro. Eu penso que essa eleição deve ser mais da política mais tradicional. Acho que nas eleições de 2018 a população fez uma aposta muito grande nos chamados candidatos antissistema, aqueles que não tinham experiência eleitoral, com discursos muito radicalizados. Eu entendo que a pandemia e os resultados dessa administração federal, seja no âmbito do executivo, mas também do legislativo, devem fazer com que candidatos mais centristas e, inclusive, mais experientes sejam mais eleitos. Isso, é claro, sem descartar que haverá, sim, uma quantidade significativa de candidatos dos extremos sendo eleitos, mas talvez o campo majoritário não fique com eles. Lucas Pérez, no Instagram. Felipe, existem casos em que a ética médica se confronte com o chamado sigilo médico? Bem rapidinho, por favor, Felipe. Com certeza. Né? Eu acho que o sigilo médico ele entra aí de um caráter bem profissional, né? Como o sigilo da psicologia, nesse sentido. Mas a ética médica, né? Ela vem no sentido de trazer, como nós vamos falar, trazer, por exemplo, no caso de cirurgiões, bem rápido, né? Você falou, negociações, por exemplo, com fornecedores, com distribuidores. Então, o sigilo, nesse sentido, ele cabe ao paciente, à particularidade, à personalidade do paciente. A ética médica, ela vem no sentido amplo, tanto não no vazamento desse sigilo, quanto no comportamento do médico para com a sociedade, para com as empresas que contratam, para com os caráteres de distribuição nesse sentido. Promotora Celeste, a Graziela Monteiro no YouTube, bem rapidinho também, o nosso tempo está bem em cima. Qual é o objetivo exatamente do Estatuto da Vítima? Bom, Graziela, o Estatuto é estabelecer uma legislação protetiva de apoio que confira direitos às vítimas de crimes, desastres naturais e calamidades públicas. Nós diferenciamos entre as vítimas de crimes comuns, por exemplo, roubo, estelionato, e as vítimas especialmente vulneráveis, como as vítimas de estupro, vítimas de transfobia, que foi tratado, e precisamos tratar da questão coletivamente. Por isso que nós definimos as vítimas diretas, então aquelas que sofrem diretamente os efeitos da ação traumática, as indiretas, então você causa um acidente de trânsito, mata um pai de família e ele tem 3 crianças órfãs. O que vamos fazer com essas crianças? A pena é suficiente? Então, e temos as vítimas coletivas. Então, no caso que foi tratado na favela do Alemão, a gente tem um caso de vitimização coletiva. Aquelas pessoas já estão naquela situação e não estão sendo desenvolvidas políticas públicas preventivas à ocorrência de situações como essa, como se o embate policial fosse a única solução para o problema. Então, nós estamos oferecendo uma nova alternativa ao povo brasileiro, para que ele assuma também o protagonismo no combate à violência. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Participaram com a gente hoje a doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, ela integra o MPD, o professor Felipe Venturini Signorelli, gestor institucional do Instituto Ética Saúde, a Roberta Bock, neuroeducadora, supervisora de ensino no Estado de São Paulo, e o Marcelo Issa,
cientista político, diretor do movimento Transparência Partidária. Obrigado a vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som, com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí pelo apoio operacional. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon, o nosso musical, até às 15h. Depois o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas. Às 18h tem o Radar Paulista com o Renato Albuquerque. E agora a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. 1h, 1 minuto. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.